Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos, esse é o Evoluindo Pra Quê? O porquê que a gente tá aqui, o porquê que é tão importante a gente estar aqui e o porquê que é tão necessário a gente estar aqui. Hoje eu quero comentar um tema que muitas vezes eu me pego refletindo sobre, que é sobre como a gente é colocado em caixinhas, sabe? Em cautelinhas, em coisinhas, principalmente quando a gente é o irmão, né, mais novo. Eu sou o irmão mais novo, né? E os pais, eles colocam a gente em caixinhas, em questões, e a própria família coloca a gente em caixinhas e tal, sabe? Por uma questão que eu fico pensando, como assim? Sabe? Eu não tive a mesma criação que aquela, sabe? Muitas vezes, quantas pessoas tiveram outras criações, outras ideias de mundo e tal, e colocam ela na mesma caixinha dos outros, sabe? Colocam ela na mesma ideia da situação que ocorreu, com o pensamento que ocorreu, com as ideias que vieram à tona e com todo o pensamento crítico sobre aquele ponto e sobre aquelas ideias a partir do que elas têm a ver com isso, sabe? Então eu fico muitas vezes refletindo sobre como é criar alguém. Muitas vezes eu fico refletindo como é ser criado e quais as relevâncias que isso pode, né, refletir no outro. Tem até uma ciência que fala sobre, né, que fala sobre como entender o outro a partir de ti. Exemplo, como é que tu consegue entender que o outro tem sentimento, que o outro também chora, que o outro também é triste, que o outro isso, que o outro aquilo. Porque muitas vezes, quando a gente é criança, a gente acha que tudo é igual. Sabe que não dói aqui, tá doendo em mim, tá doendo no outro. Quando a gente vai pra escolinha, a gente entende que não é assim, né? A gente vai aprendendo aos poucos. E quantas vezes a gente não consegue nem adulto fazer isso? A gente acha que só a gente que importa. É um certo narcisismo muito grande nessa questão. Então, tudo isso também é incorporado na educação, na ideia lá atrás de como tu foi colocado e quais as suas influências para aquele comportamento ocorrer ou não ocorrer, sabe? Então tu tem que estar sempre se perguntando, se analisando, se verificando, né, muitas vezes para que tu também consiga entender o que tu quer futuramente e principalmente tu consiga visualizar e entender aquilo que é trazido do outro, da forma do outro. E não ficar tipo, ah, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo. E essa questão de entender que o outro tem uma criação e ela é diferente da tua, e que os próprios preceitos dela são diferentes dos teus, é uma coisa muito complicada de ser colocada em pauta e principalmente de ser colocada à ação, na prática, sabe? Porque é difícil tu conseguir compreender os sentimentos, principalmente naquele momento em que teu ego, ele é doído, ele é machucado, ele é atingido. E aí eu quero ver se tu vai se defender ou se tu vai aceitar a crítica do outro. Você vai dizer, não, tá tudo errado mesmo, tá tudo certo mesmo, sabe? E é isso, como é que faz isso, sabe? Como é que tu consegue conduzir isso de uma maneira que não fique explicitamente machucada no outro, explicitamente desenhada no outro, sabe? Principalmente em ti, como tu consegue visualizar isso para que não ocorra. Então, uma pequena reflexão, né, trazendo questões, né, passadas, questões sentimentais, questões de como olhar o outro e de como reagir às coisas que o outro faz. Esse é um tema que eu acho muito bom e esse é um vídeo de reflexão. Pense agora sobre como você foi criado, como as ideias foram construídas e como isso te fez chegar até aqui com uma ideia sua sobre o mundo. Como é que foi as tuas primeiras convivências com os outros indivíduos? Se tu já era pá, se tu não era. E como é que elas agora? Os aprendizados que tu tem, as construções sociais e morais que tu tem, a partir de ti mesmo sendo narcisista e querendo que o outro faça também as coisas que tu faz e achar que o outro gosta das coisas que tu gosta. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que não se esqueça, é amanhã. Estarei aqui.